E às vezes a gente não está pensando com clareza, só agindo. Quando a gente já fez o ato, já cometeu a ação, aí a gente pensa. E muitas vezes a gente se arrepende quando as nossas atitudes aconteceram dessa forma, através das nossas emoções falando mais alto, ditando os nossos passos, ou as nossas palavras, ou as nossas ações. Por isso é importante. Olá, eu sou a Diuli. Equilíbrio emocional é um assunto delicado, porque as nossas emoções, elas são imprevisíveis. Se a gente não tem um autoconhecimento, se a gente não se entende minimamente bem, a gente não vai ter autocontrole. E sem o autocontrole, as nossas emoções nos dominam. As nossas atitudes são baseadas nas nossas emoções e a gente nem percebe. A gente faz, a gente age no impulso baseado nessas emoções, na emoção que está regendo a nossa vida naquele instante, naquele momento. E às vezes a gente não está pensando com clareza, só agindo. E quando a gente já fez o ato, já cometeu a ação, aí a gente pensa. E muitas vezes a gente se arrepende quando as nossas atitudes aconteceram dessa forma, através das nossas emoções falando mais alto, ditando os nossos passos, ou as nossas palavras, ou as nossas ações. Por isso é importante de ter o mínimo conhecimento e controle das nossas emoções. Entender em que momento, quais emoções agem e quais são as nossas características ao começar a aflorar essas emoções, para que a gente consiga barrar as nossas ações antes das emoções explodirem de vez. Por isso que o conhecimento dessas emoções em nós é extremamente importante. Não basta só saber quais são as emoções, como elas acontecem, mas como elas acontecem em nós, para que a gente consiga ter uma ação prévia e diminuir possíveis danos que podem vir para a nossa vida por conta das nossas ações. Através do controle das nossas emoções, a gente vai melhorar a nossa paz interior e a nossa paz externa também, porque às vezes a gente procura, sem perceber, as nossas encrencas por conta das nossas emoções. A nossa estabilidade emocional é muito importante, então quanto mais a gente se conhece, mais domínio a gente tem sobre as nossas emoções, mais estabilidade vamos ter também. E isso melhora a nossa qualidade de vida. O nosso bem-estar mental depende muito disso. Na minha opinião, depende disso, depende dessas emoções. Porque os nossos pensamentos são mais fáceis de controlar quando a gente está no controle das nossas emoções e com isso vem o bem-estar. Então a gente vai se transformando num ser humano melhor, mais equilibrado. E a gente vai mantendo a nossa calma, a nossa serenidade e calma diária, quanto mais controle a gente tem das nossas emoções. E isso é importante, porque se a gente é uma pessoa explosiva, a gente não tem serenidade nenhuma, calma nenhuma, ou bem raras. Por isso, o autocontrole é muito importante. O autocontrole das nossas emoções, das nossas ações, dos nossos pensamentos e do ser humano que vamos ser a partir do autoconhecimento. Então, por isso eu reforço, o autoconhecimento é importante para que a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções. Cuidar da nossa saúde emocional é um dos primeiros passos que a gente precisa dar para ter um equilíbrio no nosso dia a dia, para a gente ter um dia a dia sem tanta oscilação, porque quanto mais oscilação a gente tem no dia, mais desgaste energético temos também. E com isso a gente é aquele ser humano que está sempre cansado. Termina o dia, parece que assim, a gente levou uma surra de tão acabado que a gente está, por conta, muitas vezes, do pico emocional que a gente vai vivendo durante o dia. Claro que tem também a parte física, né, o desgaste físico, mas nesse caso eu estou falando, às vezes você trabalha o dia inteiro sentado, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, que não é um desgaste tão físico assim, e também às vezes nem é um desgaste mental, porque tem pessoas que sim, que usam muito a mente ali, então tem um desgaste mental, é outra situação. Mas tem aquelas pessoas pensam assim: "Poxa, eu nem fiz tanto para estar tão esgotada quanto eu estou". Talvez seja a parte emocional que está em desequilíbrio e precisa olhar para isso com mais carinho. E aí aprender a lidar e dominar essas emoções, quer dizer, dominar eu acho que não tem como, mas lidar, assim, de uma forma mais amigável com elas é importante, como eu já falei antes. Buscar ter uma mente tranquila o máximo do tempo que conseguir. Então, sempre que aqueles pensamentos ruins vierem, que aquelas coisas raivosas vierem, tentar substituir. Lembre que a sua mente você pode dominar, você consegue dominar a mente. É uma questão de treino, mas tem como.
Porque eu sou uma pessoa que tinha muitos pensamentos negativos, autodestrutivos e com uma perspectiva muito ruim, e eu aprendi a substituir esses pensamentos. Não quer dizer que eu não os tenha, eu ainda os tenho, porém, eles são cada vez menores, menos insistentes e eu cada vez tenho o domínio maior da minha mente. Então, você também pode ter. Uma rotina equilibrada também vai ajudar a melhorar essa saúde emocional, o equilíbrio do dia a dia. E sobre rotina, foco, eu tenho vídeo aqui falando sobre isso, vou inclusive deixar nos cards, depois você assista. E também precisamos cultivar emoções positivas. O nosso mundo já oferece muita coisa ruim, o nosso dia a dia, o noticiário, muita coisa negativa acontecendo no mundo. Porém, o mundo não é negativo, o mundo não é só coisas ruins. Mas mostrar isso, enfatizar o negativo do mundo faz com que dê mais audiência essas notícias, tenha mais engajamento as redes sociais por conta disso, então a gente é muito exposto a essas coisas negativas. Mas isso não é a realidade maior do mundo, senão o mundo nem existiria mais, o nosso planeta nem existiria mais, se fosse esse o caso, né. Talvez o planeta eu acredito que existisse sim, porque ele já está aqui há muito antes de nós, mas o ser humano não existiria mais, com certeza, se o mundo fosse tão ruim, e se fosse só ruim como aparece, como deixa a impressão social na mídia, nas redes sociais e nos meios de comunicação. Então, o mundo não é só coisa ruim. O mundo é feito de muitas pessoas boas, muitos seres humanos maravilhosos. A maioria são seres humanos bons, e é esses seres humanos que fazem a nossa espécie continuar existindo nesse planeta, senão já teríamos sucumbido. Mas a minoria de seres humanos ruins são mais barulhentas e aparecem mais, e por isso a gente é exposto mais a essas notícias e isso acaba interferindo, isso acaba invadindo o nosso emocional e influenciando sim. Mas a gente precisa entender que essa não é a realidade única do mundo, aceitar e buscar o melhor. Então buscar pensamentos positivos, notícias positivas, conviver com pessoas boas, estar exposto a exemplos bons, a pessoas que fazem coisas boas, isso vai nos trazer uma harmonia interior, isso vai nos fazer ter uma outra visão da nossa vida, das pessoas, da nossa realidade, da nossa comunidade, do nosso planeta, do nosso país. Vai reduzir o nosso estresse e vai fazer com que a gente tenha uma tranquilidade diária, uma tranquilidade maior no nosso dia a dia, que é o objetivo desse vídeo, recuperar o equilíbrio emocional no nosso dia a dia. Então, com todas essas informações, se você buscar o seu melhor através dessas informações, com certeza você vai transformar esse dia a dia e você vai conseguir viver uma vida mais leve, que eu acho que é o que todos nós merecemos. Eu estou dizendo que eu sou exatamente tudo isso que eu estou passando? Não, tem horas que, tipo, essas coisas, essas dicas, esses conhecimentos que a gente tem se vão, mas essas horas são as menores. Existem menos horas assim na minha vida do que horas em que eu pratico todas essas coisas boas que eu vou trazendo aqui. Então, assim, a minha vida não é uma maravilha, não é um paraíso, tanto é que eu faço terapia toda semana, e eu tô buscando autoconhecimento toda semana, e eu estou em constante mudança, evolução, mas eu acho importante a gente falar, a gente se abrir e a gente mostrar para as pessoas que existem pessoas boas, que existem pessoas que estão buscando o seu melhor, que não estão bem e que faz parte do ser humano buscar ajuda, buscar tratamento, fazer terapia. E eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu faço, o meu filho faz, em breve a minha filha vai fazer também. Então, assim, eu aconselho todo mundo a fazer terapia, porque nos torna um ser humano melhor, nos ajuda a nos conhecer, nos conhecendo a gente consegue se compreender como humano, melhora a nossa empatia, melhora tudo. E essa é uma forma de ser um ser humano melhor, mas tem gente que não tem acesso a isso ainda.
mas tem acesso ao YouTube, a às informações, então eu estou aqui trazendo as minhas informações através dos meus exemplos, das minhas vivências, e peço para você, deixe aqui nos comentários o que você faz para se conhecer, para ser um ser humano melhor, porque assim eu vou começando a usar outros exemplos além da minha vida. Porque a minha vida é a que eu mais conheço, né, então eu sinto a liberdade de utilizá-la como experiência prática, né, porque eu sou um ser humano normal, que vive coisas normais, então eu vou falando e eu acho que a maioria das pessoas vão se identificando, porque elas fazem tudo que eu faço, ou a maioria das coisas, porque eu faço coisas bem normais. E eu não sou perfeita e tô longe disso, e tá tudo bem, porque não conheço nenhum ser humano perfeito. E meu maior exemplo de perfeição humano é Jesus Cristo, e ele ainda tinha as suas partes humanas, né, então apesar de, para mim, ele ser o exemplo de melhor ser humano, ele tinha suas fraquezas, então quem sou eu para não ter, né? Quem sou eu para não errar também? E e ainda assim, a gente vai vivendo aí, vai tentando se ajudar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também assista esse vídeo que vai complementar os ensinamentos, a mensagem de hoje. Beijo e te vejo aqui no vídeo, hein?